Essa é uma mulher de um caso que comoveu os Estados Unidos em 2003. Ela desapareceu na noite de 24 de dezembro de 2002, grávida de pouco mais de 8 meses e nunca mais foi vista. Ela teria sido assassinada, ainda grávida, pelo marido Scott Peterson, que até hoje nega o crime. Ela e o marido se conheceram através de uma amiga da Lacey em 1994. O cara trabalhava no mesmo restaurante que essa amiga. A Lacey era uma garota americana bem típica. Era cheerleader, morava na Califórnia e se formou em agricultura. Já o Scott, marido dela, queria ser profissional de golfe, mas por conta do relacionamento deles e ficando mais sério, ele mudou de foco e foi fazer a faculdade também. Nessa época, eles foram morar juntos, o que é uma prática muito comum aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, após se formarem do high school, os adolescentes que formam casais decidem ir morar juntos e começam a dividir suas vidas como se fossem roommates, porém são mais que isso. Eventualmente, eles se casaram um ano antes do Scott se formar também em agricultura e abriram um negócio juntos, um bar, do qual se desfizeram alguns anos depois porque decidiram se mudar para mais perto de suas famílias e começarem a ter sua própria família. Isso se deu em 2000. Após se situarem e reconectar com a família em 2002, eles anunciaram que Lacey estava grávida de um menino e que se chamaria Connor. Quando a Lacey estava no 7º mês, o Scott iniciou mais uma vez um affair. Ele já tinha traído a esposa no passado várias vezes, só que ele mentiu para essa dona que era solteiro. Suspeita-se que por causa desse caso com essa mulher, ele quis se desfazer da esposa e do filho, mas não queria se divorciar para não ter que ter a responsabilidade de ter que estar pagando pensão para o filho e para a ex-esposa. O ano agora é 2002. No dia 23 de dezembro, às 5h45 da tarde, a Lacey e o Scott se encontram com a irmã dela no salão onde ela era cabeleireira. E mais tarde, por volta das 8h30 da noite, a mãe da Lacey falou com ela pelo telefone. E para a polícia, o Scott falou que viu pela última vez a mulher às 9h30 da manhã, no dia 24 de dezembro, quando saía para pescar. É verdade que eles tinham um barco e que ele sim pescava habitualmente. Ele disse que ao sair de casa, ela ficou assistindo a um MasterChef que estava preparando uns cookies e que ia passar o mop pela casa e, afinal, dar uma volta com o cachorro deles. Às 5h15 da tarde, ainda no dia 24, ele liga para a mãe dela, a sogra, dizendo que não havia desde as 9h30 daquela manhã. Daí o padrasto da Lacey ligou para a polícia. Daí então começam as investigações e as buscas pela mulher grávida de quase 8 meses, que desapareceu de casa um dia antes do Natal. A polícia chegou até a casa deles, e começaram as investigações. Eles foram vistoriar a casa, em volta da casa, para ver se dava para ter uma ideia do que tinha acontecido. Aí, quando a polícia chegou na casa, a mesa estava posta em preparação à celebração do Natal, o carro dela na garagem, as chaves do carro e os documentos dela na bolsa dentro do closet. E o mais bizarro, a polícia encontrou uma lista telefônica aberta na página de advogados de defesa criminal. Ao início do questionamento da polícia, o Scott disse que passou o dia jogando golfe e depois mudou dizendo que teria passado o dia pescando na marina. A polícia notou rapidamente que o comportamento dele não condizia com o comportamento de quem estava passando por isso, uma mulher grávida, perdida há horas, sem notícia, e ele muito calmo.
Gente, foi muito rápido a comoção. A polícia e a sociedade, que a essa altura tinha comovido o país inteiro, lançaram medidas de busca e resgate na marina, pelos arredores, pediram informações e dicas pelos noticiários. A população da cidade e arredores participavam de buscas, arrecadavam dinheiro para recompensa por alguma informação ou pelo retorno deles. Essa recompensa começou em $25 mil e chegou a 500 mil, $500 mil. Mas nada parecia para resolver o caso. É claro que a polícia desconfiava do marido dela, mas eles não tinham provas suficientes para incriminá-lo e também não tinham os corpos da esposa e do filho desaparecido. Depois de meses passados, dia 13 de abril de 2003, um casal passeando com o cachorro deles pelos arredores da marinha, encontraram um feto que já estava avançado, boiando ali na água, com o cordão umbilical ainda no lugar que não tinha sido cortado, e não estava muito decomposto, apesar de estar na água. No feto e em volta do feto tinha corda, fita adesiva, e o feto também tinha um corte profundo. Não se sabe precisamente, por essas poucas informações que foram vazadas, o que realmente aconteceu, porque o laudo continua em segredo de justiça, porque o crime foi muito brutal. Um dia depois, outra pessoa passeando pela marina encontrou um corpo boiando, bem decomposto, usando uma calça bege e um sutiã de grávida. Esse corpo tinha sido decapitado e desmembrado. Gente, foi tudo muito horrível. Sabe-se que o bebê não estava decomposto como a mãe. Testes de DNA foi confirmado que sim, eram os corpos da Laci Peterson e do filho dela, Connor, que ainda estava na barriga da mãe quando desapareceram. No dia 18 de abril de 2003, o Scott foi preso ao jogar golfe com o pai e o irmão dele. Ele agora estava loiro e não moreno. Dentro do carro dele haviam roupas, equipamento de acampamento, equipamento de sobrevivência, 2 carteiras de motorista, a dele e a do irmão dele, que se parecia muito com ele, $15 mil em dinheiro e vários comprimidos de Viagra. Ele pretendia fugir para o México, que fica bem próximo da Califórnia. Até hoje não se sabe exatamente como e quando ela morreu, e o que ele fez com o corpo durante horas após o crime. O que se sabe são especulações feitas através de laudos e investigações, mas o Scott nunca confessou e nem deu detalhes do crime. Ele se declara inocente das acusações, mas em novembro de 2004 foi declarado culpado e sentenciado à pena de morte. Ainda não foi executado por causa de muitos apelos e outras jogadas judiciais, mas todos os recursos que ele fez até agora foram negados. Não é todos os estados dos Estados Unidos que têm a pena de morte. A Califórnia é um estado que sim, possui a pena, mas leva-se um bom tempo antes das execuções acontecerem de fato.